Bonjour, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema. Ele não é muito alegre, não, é um tema triste, mas eu vou, através de uma história, vou contar uma história para vocês, de uma pessoa que eu conheci recentemente. Eu vou tentar incluir o tema que eu vou falar hoje na história, porque são histórias do dia a dia. E falando desse tema, a gente vai compreender muito melhor por que a gente passa por certas fases na vida, ok? Vamos lá! Hoje eu vou falar das etapas do luto. Eita, vai ser um pouco complicado, né? Triste. Mas bom, vamos falar dessas etapas. Essas etapas explicam muita coisa no dia a dia, nas mudanças das nossas vidas. E vocês vão entender através dessa história que eu vou contar, que a gente ainda não se encontrou, a gente se conhece pelo Messenger, mas essa semana a gente teve uma boa conversa e eu expliquei para ela por que ela estava passando por essas etapas. É a história de Arcanciel. Ela se chama Arcanciel. Arcanciel é uma brasileira que saiu do Brasil, morou muitos anos em Portugal. Ela é casada com um português. Depois de Portugal, ela foi para a Espanha, onde ela morou muitos anos também. E hoje, outra mudança na vida dela, ela está morando aqui na França. E aí as coisas começam a se complicar pro lado dela. Quer dizer, morar na França muda um pouco de Portugal, muda um pouco da Espanha. É um pouco diferente em língua, em cultura, na administração francesa. E a gente leva muito tempo para compreender como funciona, né? Os franceses são chatos, cá para nós, eles são chatíssimos, os franceses. Mas são fiéis em amizade. Ele dá a vida dele por um amigo, por uma amiga. Eles são super fiéis em amizade. Não tem mimimi não, nem traição. E por isso, quando você encontra um amigo francês, pode saber que você pode contar com ele para tudo. E nas nossas conversas do dia a dia, a gente fala muito sobre isso, né? Já falou dos franceses, já falou das administrações francesas. Ela está naquelas proceduras para resolver as situações administrativas, Sécurité Sociale, história com o banco, etc. Complicado quando a gente não conhece a cultura, quando a gente não conhece a língua, quando a gente não domina a língua francesa. E ela tem uma percepção diferente da minha, né, do que é a França, do que é a administração e etc. Todas essas etapas que a gente tem que passar quando a gente chega aqui. E eu disse para ela, não se incomode, você vai aprender o francês, você vai entender como é que funciona a França. Piano, não se incomode, você vai chegar lá. Não se aveste, não. Daqui a um tempo a gente vai prendre um rendez-vous, a gente vai se encontrar e lá você vai me falar da França de outra maneira. Para resumir toda essa história que ela está passando, eu vou fazer uma correlação com as etapas do luto. E o que é o luto? O luto é quando a gente perde alguma coisa, perde uma pessoa querida, quando a gente perde as ilusões em alguma coisa que a gente idealizou. Isso aí é o luto, de uma maneira simples. Isso aí é a definição do luto. Essa perda pode ser uma perda de trabalho. Parece que aqui na França a gente sofre muito mais de perder um trabalho do que perder um marido ou uma mulher. A gente sofre muito mais perdendo um trabalho que a gente se deu durante anos e a gente passa por etapas difíceis. Perder uma pessoa querida, fazer uma mudança de país é também uma perda. Mudar de cultura, de mudar de língua, de se derraciner, como a gente diz aqui, de tirar as raízes da gente. Tudo isso, quando a gente passa por essas situações de mudança, a gente entra nessas etapas do luto. Existem várias etapas do luto. Uns dizem que são 5, outros dizem que são 7. E tudo isso é segundo as pessoas que estudaram as etapas do luto. Então vamos para as 5 etapas do luto. A primeira é o choque, é a negação, le déni, como a gente diz aqui na França. Quando a gente faz uma mudança de situação, quando a gente perde uma pessoa querida, imediatamente o organismo se autodefende e a gente entra nessa etapa de choque, né? Choque emocional ou choque de aceitação. E ao mesmo tempo entra nessa negação, a gente não aceita. E por que a gente não aceita? A gente não aceita
aceita, porque a gente está em situação de dificuldade, né? De tristeza, pensando que a gente não vai se sobressair dessa situação complicada que a gente está vivendo, essa situação nova que a gente está vivendo, e a gente tem medo de não encontrar a força que a gente precisa para aceitar a mudança e para aceitar a perda de uma pessoa querida ou de alguma outra coisa. E na sua situação é que a França ela está vivendo essa mudança, né? Tudo novo, tudo diferente, com certas dificuldades, mas que são momentâneas. Em segundo vem a cólera, né? A raiva. E também podemos colocar a culpabilidade nessa etapa aí. E nessa etapa, a gente coloca a culpa no mundo inteiro. Tudo é transferido ao outro, aos outros. Os franceses são chatos, a administração é pesada, é assim, é assado. E quando você perde uma pessoa, é a mesma coisa. A gente sempre encontra uma razão para explicar a morte. A morte é a única certitude da nossa vida, né? A única certeza que a gente tem na nossa vida. É uma fatalidade, a gente não pode escapar, não é culpa de ninguém, é culpa da vida que é assim. A gente vive e a gente morre. E nessa etapa a gente começa a se culpabilizar também, né? Dizendo, mas por que eu não fiz assim? Talvez a gente poderia ter feito um pouquinho mais de esforço e talvez a gente não precisasse passar por essa fase. A gente está invadido de culpabilidade. A terceira fase é a fase de negação. A terceira fase a gente vai tentar inversar a situação. Tem que dar uma rasteira nessa situação e se sair dela. A gente vai dizer, bom, se é assim, eu tenho que fazer de outra maneira, né? O preço a pagar é esse, então eu vou tentar de negociar, pagar o menos. Aí eu vou tentar subliminar essa situação, essa fase de sofrimento por outras coisas. O esporte, eu vou aprender a língua, dar vantagem, dar fundo para aprender a língua, vou aumentar meu ciclo de amizade e talvez eu vou me tornar uma verdadeira cordon bleu, uma verdadeira cozinheira especialista em pratos franceses. Nessa fase a gente vai tentar negociar para pagar o menos para se sobressair o melhor possível. Depois vem a quarta fase, que é uma danadinha que vem aperrear a gente, que é a fase da depressão. Você aceita a situação, tá ok, eu mudei de país, ok, eu perdi a pessoa, ok, eu perdi meu trabalho. A gente aceita, mas a gente fica com dificuldade, fica com os pés preso, cimentado na situação e não consegue se sobressair. A gente não tem força para rebondir, para encontrar resiliência. Então a gente entra nessa fase de depressão e fica um pouco passiva, só vendo o trem da vida passar. Vum! E finalmente vem a quinta fase, que é a fase da reconstrução. Nessa fase a pessoa encontra forças, ela se reconcilia mesmo com o passado, né? Ela se reconcilia com o passado e vai mobilizar todas essas competências que ela adquiriu no passado ou encontrar força na sua história para rebondir, para soltar, aceita a situação e vamos para frente porque atrás vem gente. Essas etapas elas são lineares. Às vezes você pode ultrapassar uma das etapas, como também podemos fazer ida e volta de uma etapa para outra. E foi lá, na quinta etapa de aceitação e de reconstrução, que eu dei o meu rendezvous com ela. E lá ela vai poder me falar do que é a França, ela vai me dar aula de francês, ela vai me falar da administração francesa, a gente vai poder se sentar e comer um escargot, ela vai me falar de todos os queijos mofados que ela comeu e que ela adorou tal ou tal mofo. E a gente, bem afrancesada, vamos poder curtir sem que eu escute ela falar da administração francesa, dos franceses. Rendezvous para um bom escargot da minha região, com um bom milésima. Tu vai ver o que é a França. Tchau! Tchau! Bisous!